Muito bem. A gente está falando de provação. Aliás, estamos falando do livro de Ruth, e o primeiro capítulo fala da grande provação de Noemi, não é? Perdendo o esposo e perdendo os filhos. E Tiago, depois de muito tempo, ele vai escrever essa carta falando de provação, dizendo que a gente tem que ter motivo de alegria, ou tem por motivo de toda alegria o passados por várias provações. É interessante que Tiago tem as escrituras, algo que Noemi não tinha. Noemi não conhecia toda a história. Aliás, Noemi não sabia o propósito daquele sofrimento. Mas hoje a gente sabe, né? Tiago sabia, nós sabemos. Tiago está pensando aqui em diversos momentos do Velho Testamento, principalmente na história de Jó. Então, como é bom a gente ter a Bíblia no momento da provação. Como é bom a gente lembrar das promessas, do amor de Deus. Então, se a gente não conhecer a Bíblia, na hora da tribulação vai ser difícil de achar alegria nela. A gente vai entrar num desespero, numa angústia tremenda, porque a gente não conhece a Bíblia. Quando a gente conhece, a gente tem a bênção da parte de Deus. Então nós vamos lá para Tiago agora, para Ruth. Nós vamos deixar o livro aí de Tiago, vamos deixar para domingo. E vamos ler Ruth, primeiro capítulo. Ruth é facinho de achar, né? Depois o livro de Juízes, Josué, Juízes, Ruth. Nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo. E nos diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Vamos por enquanto só até aqui, tá? Depois a gente continua a leitura. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, e nós sabemos o quanto esse momento é importante, porque o Senhor sabe das nossas fraquezas, limitações, e diante das provações da vida, quando o vento bate muito forte, nós muitas vezes entramos em desespero, em angústia, em tristeza profunda de alma. Mas quando nós olhamos para a tua palavra, quando nós olhamos para o jeito do Senhor trabalhar, agir, e como o Senhor fez grandes coisas na vida do teu povo, cuidando do teu povo, como o Senhor demonstra que ama o teu povo, e a tua palavra deixa isso muito claro. Nós nos aquietamos, ó Deus, na certeza de que o Senhor cuida da gente e que não há tribulação maior do que o Senhor, do que o grande amor do Senhor por nós. Por isso ajuda-nos, ó Deus, que esse estudo seja tão edificante para a nossa alma, para nosso coração, que saiamos daqui reanimados, revigorados, na certeza de que o Senhor dirige cada ato da história, cada momento, cada detalhe. O Senhor é Deus soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. E mesmo quando nós perdemos o controle de várias situações, o Senhor continua controlando. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor e a compreender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Que o Teu Espírito tenha misericórdia de nós, ilumine a nossa mente e aplique as Tuas verdades. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, o sofrimento é algo difícil, né? É difícil de olhar para um texto como Tiago e você concordar com ele, ter alegria na provação. É muito difícil. Quando a gente já passou pela provação, tudo bem. Mas quando a gente está vivendo a provação, é muito difícil, né? Você ter alegria naquela hora difícil, na hora da dor, do luto, de tantos problemas que a gente é sujeito aí nesse mundo. Às vezes o sofrimento pode vir por conta de um pecado nosso,
Claro que a gente sabe que o sofrimento entrou com o pecado de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais. E alguns dos sofrimentos têm a ver com o nosso próprio pecado específico. O exemplo claro que a gente tem é que se alguém fumar bastante, a chance dele ter vários problemas de saúde é muito grande. Não é isso? E a gente tem pessoas da nossa família que passaram por essa experiência. Mas há aquele que nunca fumou e que passa por problemas de saúde, às vezes semelhante a quem fumou. Então, nem sempre a dor, o sofrimento está ligado a um pecado específico. E o grande exemplo que nós temos da Bíblia é o livro de Jó. Jó não tinha um pecado específico quando sofreu tanta dor com a perda dos seus filhos, todos os filhos, perdendo seus bens e perdendo a própria saúde, o apoio da esposa, como é a história de Jó. O que sabemos é que os sofrimentos eles cumprem um propósito maior de Deus. Nós somos uma geração influenciada pelo iluminismo. O iluminismo trouxe alguns benefícios, mas trouxe terríveis malefícios para a gente. O iluminismo pregou que nós somos o centro de todas as coisas. Não é? Deus deixaria de ser o centro e nós humanos somos o centro. Isso é uma tremenda de uma mentira. Tudo que existe aqui é para a glória e honra de Deus e não para a nossa glória. Nós não estamos vivendo nesse mundo para a satisfação dos nossos desejos. Não é? Não é assim que funciona. O mundo existe para glorificar a Deus. Você existe, eu existo para a glória de Deus. Então a gente tem que aprender a glorificar a Deus no sofrimento e na alegria, conforme a palavra de Deus diz lá em Filipenses e em diversos outros textos da palavra. Os sofrimentos, eles servem também para lembrar que Deus sempre tem algo melhor para nós. E esse melhor não necessariamente está ligado a essa esfera terrena, mas à eternidade. O que Deus tem de melhor está por vir. E a gente aprende isso na Bíblia também. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você já pode experimentar isso que Deus tem preparado, mas num limite muito pequeno, né? Ou num padrão muito pequeno. Quando a gente chegar no céu, ou quando Jesus nos buscar, aí sim será a plenitude de alegria e tudo mais. Então, para João Calvino, o reformador, um dos motivos da tribulação é essa. Você passa pela tribulação, porque se você não passar pela tribulação, você não deseja a volta de Jesus. E é bem claro isso mesmo. Nós somos tão ligados a essa terra, nós amamos tanto a essa terra, né? As nossas coisas, as pessoas que temos amizade, ou com quem temos amizade, temos família, e se nós não passarmos pela provação, a gente não deseja a volta de Jesus. Por isso, um dos motivos da provação, do sofrimento, é o desejo do Messias, a vinda do nosso libertador, do nosso salvador. Os sofrimentos servem também para nós termos mais intimidade com Deus. Duas coisas costumam acontecer na vida do crente quando ele passa por sofrimento. Ou ele se revolta contra Deus, ou ele se aproxima de Deus. Não é? A tendência nossa é a revolta. Pelo menos num primeiro momento. Não é? E é natural, você tem que abrir o coração para Deus. Mas olha que interessante, você pode sim abrir o coração para Deus, isso significa que você está buscando Deus. O duro é quando a pessoa não busca a Deus e faz como Jonas, se afasta de Deus. Decide deletar Deus da sua vida. Você lembra do profeta Jonas? Ele se revolta com Deus, ele não vai fazer oração a Deus, a não ser naquele momento angustiante dentro do ventre do peixe. Né? Mas Jonas podia ter se aproximado de Deus naquele momento, quando ele ficou indignado com a ordem de Deus. Ele podia ter buscado a Deus. E com certeza o seu coração seria trabalhado, ele não precisaria ter passado por tanta luta como passou. Nós temos aqui algumas lições interessantes. Por quê? Porque o texto vai falar de uma família em sofrimento. Aliás, o foco do primeiro capítulo é principalmente uma mulher em tremendo sofrimento. E não havia sofrimento maior para o povo de Israel do que a família deixar de existir. Esse era o maior de todos os sofrimentos. Se você pegar o Salmo 128, é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, tudo vai dar certo na vida dele. Não é isso que diz lá o texto? Todas as áreas da vida dele vai ser abençoado, porque ele tem família. Então, para uma mulher judia, né, ou da comunidade judaica, a maior dor que ela poderia ter é ela deixar de existir, ou a sua família deixar de existir. E é o que vai acontecer aqui com Noemi,
Aparentemente, num primeiro momento é o que está acontecendo. E Deus é o único que pode transformar tragédias em grandes vitórias. Deus é Senhor, aliás, Ele é especialista nisso. Ele transforma a tragédia em coisas boas. Ele fez isso com José do Egito, ele fez isso com tanta gente, ele faz isso com você, ele fez isso com Ruth e tudo mais. Ruth e Noemi. Outras questões aqui sobre o sofrimento. O sofrimento ele chega também nos melhores lugares. Talvez você pense assim, no Brasil tem muito sofrimento, mas lá nos Estados Unidos não tem não. Claro que tem. Sofrimento não escolhe lugar. Os melhores lugares, né, do mundo para se viver também tem sofrimento. O sofrimento chega também nas melhores famílias, porque talvez você pense assim, a minha família passa por tanta tribulação, mas aquela família do fulano de tal, do irmão ou do vizinho, parece que nunca sofre. Engano nosso. Sofrimento invade todas as famílias. O sofrimento faz parte da nossa vida. O Senhor Jesus diz isso, né? No mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, Ele venceu. Então, a gente tem que ter essa noção. Deus está cuidando do nosso sofrimento. Eu não sei como é que está a sua vida, né? De repente, se você está passando por algumas dificuldades, alguns sofrimentos nas diversas áreas da vida. Todos nós aqui, se eu desse oportunidade, né, de compartilhar a dor um do outro, não seria uma boa ideia, porque talvez ficaria uma rodinha de miséria. Porque eu iria contar a minha dor e com certeza alguém ia falar, minha dor é pior. E aí outra pessoa ia levantar e falar, a minha é pior ainda. Isso não é edificante, não é útil, a não ser quando a gente pensa assim, eu estou passando por essa dor, mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu sei que Deus vai transformar tudo isso para a honra e glória dEle, mesmo que eu tenha que tomar, ou que perder coisas, que eu tenha que tomar caminhos bastante complicados. Então, esse é o contexto do sofrimento de Ruth e de Noemi, principalmente de Noemi nesse capítulo. E aí o texto vai falar algumas coisas importantes que a gente vai relembrando aqui nos versos, né? Primeiro verso, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Ele dá aqui o momento da história. Não exatamente, porque o período dos juízes foi um período muito longo, cerca de 400 anos, 350 a 400 anos. Nós não sabemos ao certo qual momento, em qual juiz estava aqui julgando a terra de Israel. Mas o que nós sabemos é que esse era um momento terrível para o povo de Deus. Terrível por 2 questões, que inclusive lá no material que eu mandei para vocês, eu errei ou não coloquei as referências. Então o que está errado aqui eu vou procurar corrigir, tá? Você anota aí no seu papel. Primeiro problema, falta do conhecimento de Deus. Nós falamos disso na semana passada. Quando Josué morre, uma geração cresceu que não conhecia Deus e os seus grandes feitos. Olha só. Os pais não fizeram a tarefa de passar para os filhos aquilo que Deus havia feito. E quando você olha para trás dessa história, desse período, Deus fez grandes coisas. Vamos pensar no relato da criação deixado por Moisés. Grandes coisas. Vamos pensar naquilo que Deus fez com o dilúvio. Grandes coisas. Ou pensar naquilo que Deus fez na história de José até Moisés, a saída do Egito, a entrada na terra prometida. Quantas manifestações poderosíssimas de Deus. E cresceu uma geração que não conhecia nada disso. Quando a gente deixa de ser aquele que transmite aquilo que Deus faz, nós vamos criar uma geração com problemas. O momento aqui é um momento muito triste, de muitos problemas, né? Porque eles vivem nesse período de pessoas que não conheciam a Deus, nem aquilo que Deus havia feito, e mais ainda, tá? Isso está em Juízes 2:10, tá? E lá em Juízes 21, 25, há o registro de que por não haver rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Você imagina como é que virava a situação, né? Se não há rei, cada um faz o que quer. O caos estava instaurado, né? A gente reclama, por exemplo, do nosso sistema brasileiro, político, juízes e tudo mais, né? Há uma grande polêmica aí no nosso Brasil, e mesmo assim, a situação deles era pior do que o nosso sistema. Você imagina? Porque aqui, apesar de ter pessoas injustas na liderança, nos nossos poderes, né? Há muitos corruptos entre nós. No entanto, lá era muito pior.
A justiça não existia mesmo, em nenhum momento. Era uma situação bastante delicada. Então o momento para o povo de Deus era um momento difícil. E aí o texto diz que um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Por quê? Porque houve fome na terra. Alguns pastores, alguns comentaristas, talvez você tenha ouvido falar, e eu discordo deles. Aliás, como teólogo eu posso discordar, não é? Como teólogo a gente fez curso de bacharelado em teologia, eu também sou teólogo. E você também pode discordar, de acordo com a Bíblia. Eu não entendo aquilo que eles defendem. Por exemplo, algumas pessoas estão defendendo que tudo aquilo que aconteceu na vida de Noemi foi por disciplina de Deus, foi juiz de Deus, porque não era para ele ter saído de Belém de Judá para ir para a terra de Moabe. Ele não buscou orientação de Deus, e aí fazem sermões. A pergunta que eu faço é, onde é que está isso na Bíblia? Qual a base que a pessoa tem para defender isso? O texto não me dá autorização para fazer isso. É verdade que é muito estranho alguém sair da terra de Judá, ainda mais da cidade onde ele morava, chamada Belém de Judá. Belém é uma palavra interessante, né? É Beit Lehem. Beit casa, Lehem pão, casa do pão. Por isso Jesus nasceu em Belém, ele é o pão da vida. E é muito estranho alguém sair da casa do pão porque lá tem fome e ir para a terra de Moabe, a terra dos inimigos de Deus. Tá? Tudo bem, isso é estranho mesmo. Ainda mais quando você tem o significado do nome da pessoa que saiu. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Como assim? Deus é o meu rei. Imaginem a cena. Está chegando lá em Moabe um tal de Elimeleque com a sua família. O motivo da viagem, eu saí da minha terra, chamada Casa do Pão, porque lá não tem pão, tem fome, e eu estou vindo para cá, para essa terra distante, né? E ao chegar ele fala o nome dele, Deus é o meu rei. A pergunta que ficou no coração dos moabitas é, que Deus é esse? Que estranho. Aliás, essa é uma pergunta que o salmista faz, quando você está em dificuldade. Salmo 42 e 43. O teu Deus, onde está? Quando você está passando por aquele momento tão difícil da vida, parece que vem alguém e vai apertar a sua ferida e vai dizer, cadê o teu Deus nesse momento? Eu lembro de um poeta que marcou gerações com o grupo Vencedores e carreira solo, Sérgio Pimenta, que faleceu por conta de câncer. E quando ele estava lá no leito de enfermidade, as pessoas iam procurar e dizer isso para ele. Cadê o teu Deus nessa hora? Mas Deus estava ali, Deus não deixou de ser Deus. Deus continuou sendo Deus para Sérgio Pimenta. Ele morreu fiel a Deus, fiel àquilo que ele compôs. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, como é uma das principais canções que ele entoava ao Senhor. Então, a gente tem que entender que não dá para saber o porquê que essa fome veio. A fome pode ser por diversos motivos. Talvez Deus está sim disciplinando o povo. Na Bíblia, a fome, na maioria das vezes, tem esse contexto de disciplina. É um momento de disciplina. Os juízes julgavam de maneira errada, ou às vezes não tinha juiz. Deus tinha que levantar um juiz. O povo clamava e Deus levantava o tal juiz. Então, eu não sei por qual motivo que veio a fome. O texto não me diz. Mas o texto também não diz que Elimeleque estava errado em deixar aquela terra. A única coisa que a gente aprende com toda a história de Ruth é a certeza de que Deus estava conduzindo toda a história. De que era necessário ele ter ido para lá. Isso é nítido na história. E quando a gente vai se aproximando dos demais capítulos, nós vamos entender a necessidade de uma mulher chamada Ruth. Deus queria buscar uma moabita e fazer com que ela fosse ancestral de Davi, ancestral do próprio Messias. Então Deus está conduzindo toda a história e aí são coisas interessantes para a gente pensar. Outra questão que é muito relevante aqui no texto é o nome de Noemi, né? Que depois ela não quer ser chamada pelo seu próprio nome. Noemi significa literalmente ser agradável, ser linda, ser dócil. E de repente, ela que tinha uma vida tão agradável, ela que era uma pessoa tão agradável, é notável isso pela relação que ela tem com as suas noras, que era uma pessoa muito agradável, tanto que as noras não querem abandoná-la de forma alguma, elas querem ficar com Noemi.
Mas Noemi depois vai ter uma reviravolta na sua vida, a tribulação vai chegar muito forte. Uma curiosidade aqui interessante, o verso de número 2, né, vai falar dos nomes deles. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Os nomes dos filhos não são certos, é difícil você ter uma definição certa dos nomes. Alguns chegam a dizer que Malom significava doença e Quilion aniquilamento. Mas mesmo assim, é difícil você definir se era isso mesmo. Tá? Orfa, por exemplo, nós não temos o significado. Ruth já tem. Tá? Então é meio complicado você dar a definição de todos os nomes aqui. Mas o texto dá uma informação curiosa. Eles eram efrateus. E há uma grande possibilidade dessa citação ser por conta deles pertencerem a uma família muito importante de Belém de Judá. A família de um homem chamado Caleb, a descendência de Caleb. Nós sabemos a história maravilhosa da saída, né, ou da entrada na Terra Prometida. Somente Josué e Caleb creram em Deus. E eles foram instrumentos de Deus para conduzir o povo de Deus à Terra Prometida. Né? E mesmo com idade avançada, eles assumem liderança. E Caleb é uma das famílias mais importantes do povo de Deus. É possível que seja Elimeleque, parente de Caleb ou da descendência de Caleb, por serem aqui efrateus, né? Essa referência aí aos efrateus. E eles vieram para a terra de Moabe. Os irmãos devem lembrar que Moabe nasceu, né? Os moabitas vieram daquela relação incestuosa da filha de Ló, a filha mais velha de Ló com seu próprio pai. Quando saem de Sodoma e Gomorra, não é? Eles vão para uma caverna e na mente daquelas meninas, elas não teriam como ter filhos, porque não havia homem ali, e elas começam a embriagar o pai e se deitar com o pai. E a filha mais velha tem então um filho, né? E vai nascer dali os moabitas. Então uma nação que já nasce de uma forma muito ilícita, muito errada, e que viveu historicamente de maneira errada. Quando a gente olha para a história de Moabe, Moabe é aquele povo que quando o povo de Deus passava por suas terras, o rei de Moabe, o rei Balaque, contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão tenta fazer, mas não consegue. O povo a quem Deus abençoou é impossível de amaldiçoar. Não se dando por vencido, Balaão ensina a enganar o povo de Deus com mulheres, seduzindo o povo de Israel. E muitos ali caíram, pecaram. Nós temos essa informação lá no livro do Apocalipse. Moabe chegou a invadir, no tempo de Eude, por exemplo, de um juiz chamado Eude, chegou a invadir a terra de Israel. Então eles eram considerados inimigos do povo de Deus. É perigoso, pelo menos perigoso, encontrar refúgio em Moabe, mas Elimeleque foi para lá. Né? Não sabemos o porquê que ele foi para lá. Ele atravessa o Jordão, Moabe fica, né, aqui, vocês olhando para o mapa, né? Você tem Jerusalém, você tem Belém, o Rio Jordão que desce lá do Mar da Galileia, Moabe fica do outro lado. Lembram que Moisés teve que dar a volta, ele foi impedido de passar pela terra de Edom e de Moabe, então ele tem que dar toda a volta e ele avista no Monte Nebo a terra prometida do outro lado do Rio Jordão. Eles têm que atravessar pelo Rio Jordão, eles não sobem pela região da Filístia ou pelo Mar Vermelho, né? Eles sobem por trás e agora ele volta a atravessar o Rio Jordão. É algo assim curioso o porquê que ele foi lá encontrar refúgio num lugar de inimigos. Aí, é interessante algumas coisas que a gente pode ver no texto, verso de número 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Até aí a dor foi grande, deve ter sido muito grande, mas havia esperança no coração de Noemi. Não é? Ela tem filhos. Quem sabe os filhos podem conceder a ela netos. E aí o verso de número 4, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Durante 10 anos o coração de Noemi está consolado. Por quê? Porque os filhos casaram. A ideia é de que venha filhos, venha netos, e Noemi então está sendo ainda assim, até então, agradecida a Deus por tudo que está acontecendo na sua vida. Mas o texto diz no verso 5, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada. É curioso aqui alguma coisa no texto.
Vejam que agora o texto a chama de a mulher desamparada. Porque é isso que ela realmente é. Ela não é mais esposa, ela não é mais mãe, ela não pode mais ser avó, ela é apenas uma mulher desamparada. Vejam que ela sai, e ela diz isso lá no final do livro, ela sai de Belém ditosa, cheia de alegria, cheia de vida, claro, enfrentando um problema chamado fome, um problema sério chamado fome, mas até então ela tem tudo. Agora ela perde tudo que ela tinha de mais precioso, ela não tem mais nada que possa alegrar o seu coração. E o texto diz isso, assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Esse é o contexto, esse é o momento, aquilo que aconteceu, ou a desgraça que aconteceu na vida de Noemi, de Ruth e de Orfa. De novo, volto a repetir, é difícil você pegar esse texto e dizer, foi porque... A gente gosta de ser juiz, né? A gente gosta de acusar. Foi porque ele não podia ter ido para essa terra. Foi porque ele não buscou orientação de Deus, ele não orou em nenhum momento. A gente não tem como julgar. Primeiro porque a gente sabe que Deus está governando todas as coisas. Deus tem propósitos nessa história. Segundo, porque o texto não revela. Nenhum texto do Novo Testamento me diz que Elimeleque estava errado nas suas atitudes. A Bíblia não diz isso. Então eu prefiro ficar com aquilo que está registrado no texto. Aí o texto vai falar de um momento de esperança. E o verso 6 diz isso. Nós lemos até o verso 6, não é? Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Algumas coisas aqui são importantes. Ela volta para Belém. Ela está a caminho de volta. Ela vai atravessar novamente o Rio Jordão. Na divisa, muito provavelmente na divisa, ela vai ter uma conversa com as suas noras. É bem provável que tenha sido lá na divisa dos países. Mas o que é curioso aqui nesse verso é que ela ouviu que Deus se lembrou da terra de Judá. Deus se lembra da gente. Deus se lembra do povo dele. Deus lembra do sofrimento nosso. Deus é um Deus que tem intimidade com a gente. Ele não é um Deus que criou todas as coisas como um reloginho, deu corda e deixou o mundo segundo as leis da natureza. O deísmo pensa assim. O Deus da Bíblia não é assim. O Deus da Bíblia é um Deus que vê. Quantas vezes nós lemos no Evangelho o Senhor Jesus vendo, fitando os olhos em alguém com necessidade? Quantas vezes nós vemos Jesus tocando em pessoas, abraçando gente, interagindo com pessoas. E aqui o texto dá essa esperança. Ela ouve que Deus se lembra da terra de Judá, e o texto é escrito de uma forma como um som alegre. O judeu gosta muito de música. E a forma como o escritor compõe este capítulo, nesse trecho aqui no verso 6, traz uma ideia de graça, de alegria, de esperança. E por isso ela resolve retornar à terra, porque Deus visitou o seu povo. A ideia de não uma visitação rápida, mas Deus foi lá cuidar, tratar do seu povo lá em Belém. Então ela vê essa notícia, ouve essa notícia e ela corre para lá, porque lá agora tem pão. Algumas coisas ainda são importantes no texto, e aí vai começar um diálogo, e nós vamos ler dos versos 7 a 9, um pouco sobre esse primeiro diálogo que vai acontecer. Então, versículos 7 a 9, acompanha aí, por favor. Verso 7. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, uma palavra importantíssima aqui, tá? Como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E aqui a gente imagina o quadro, a cena lindíssima, 3 mulheres totalmente desamparadas. Vale lembrar, né, que as mulheres ela tinham o amparo ou dos pais ou do seu esposo. Aqui elas não têm amparo de mais ninguém. Ou de um filho homem, que possa cuidar delas. Elas não têm, elas estão completamente desamparadas. E elas choram no caminho. Mas o que é interessante aqui no texto, olha o que diz lá o verso 8. Noemi diz para elas, né? Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. Ela está liberando aquelas mulheres para reconstruir a vida. Porque a expressão que ela usa aqui, voltar à casa de sua mãe, vai reconstruir sua família.
vai casar novamente. É a mesma expressão quando o servo veio falar com Rebeca, né, na busca de uma esposa para Isaac. Abraão manda o servo de longe buscar uma esposa para Isaac. Quando o servo revela para Rebeca, Rebeca corre para o quarto da sua mãe. E lá ela conta aquilo que havia acontecido. Segundo a tradição judaica, é essa ideia de uma notícia feliz: eu vou poder casar. Veio alguém me buscar para casar. Então ela faz a mesma coisa, ela fala: volta lá para a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência. Essa palavra benevolência é maravilhosa, ela pode ser traduzida como misericórdia, como lealdade, confiabilidade, bondade, compaixão. É uma das palavras mais maravilhosas da Bíblia. Deus é o Deus da compaixão, Deus é o Deus da benevolência, Deus é o Deus fiel. É a palavra que mais aparece para o Deus do pacto, o Deus que tem relacionamento com o seu povo. Deus tem misericórdia de nós. Nós podemos lembrar de vários textos, mas talvez o que salta mais aos nossos olhos é o texto de Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas renovam a cada manhã. O que Deus está, aliás, Noemi está pedindo a Deus aquilo que ela não podia dar, mas ela sabia que Deus podia. Ela pede a Deus que Deus conceda a vocês benevolência, misericórdia, da mesma forma como vocês foram misericordiosas comigo, com os meus filhos, que Deus conceda a vocês. Noemi não tem nada para oferecer, mas ela está liberando aquelas mulheres: vocês não precisam cuidar de mim, vocês podem retornar e reconstruir a sua vida. Verso 9 ela completa, né? O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Interessante, o único que pode fazer a gente feliz é Deus. O único que pode restaurar a nossa vida é Deus. Tudo isso está na consciência de Noemi. Que o Senhor dê que vocês sejam felizes. Que o Senhor dê marido, que o Senhor dê família, né? Ela não pode dar, mas ela sabe que Deus pode. A fé de Noemi é uma fé robusta, é uma fé sincera. Mesmo abalada, mesmo em crise emocional, qualquer um de nós estaríamos no lugar dela, não é? Ela ainda assim confia de que Deus pode abençoar aquelas duas mulheres. Ela não se sente abençoada por Deus, mas ela confia que Deus pode abençoar as suas noras a quem ela tanto amava. E elas então choram. Esse é o primeiro diálogo. E aí a partir do verso, aliás, o verso 10 ainda falam, né? Elas disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Elas não querem sair, elas não querem deixar a sogra. Porém Noemi, e aí começa um segundo diálogo, verso de número 11, vamos lá, de 11 a 14. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Ou seja, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais condições para conceder marido a vocês. Eu não tenho como mais ter filhos. Aí verso 12: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Algumas coisas são importantes aqui nesse trecho. A primeira coisa é interessante porque havia uma lei dentro do povo de Deus chamada lei do levirato, né? Ou levirato, desculpa. A lei do levirato dizia o seguinte: se um filho morre, né, sem deixar descendência, o irmão solteiro, o irmão mais novo solteiro, deve casar com a viúva, a sua cunhada, para que a descendência daquela família continuasse. Não era bem o caso aqui. É possível que também tivesse isso no coração de Noemi, como ela dizendo: eu não tenho mais filhos. Aí é a lei do levirato. Eu não tenho mais filhos para oferecer para vocês casarem. Então não tenho como te ajudar. E aí depois ela não vai falar da lei do levirato. Ela fala: mesmo que eu venha me casar com outro homem, eu não tenho condições de dar filhos. E mesmo que eu tivesse condições, vocês não teriam tempo de esperar eles crescerem para casar com vocês. Aí não é mais a lei do levirato, né? Mas o que é interessante aqui, no verso de número 13, ela diz assim: não, filhas minhas, por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão.
Se tem uma expressão que eu mais amo na Bíblia, é a ideia da mão de Deus. É impressionante os vários textos que nós poderíamos lembrar. Eu citei alguns deles aqui, né? Mas, por exemplo, você tem aí a mão de Yahvé simbolizando o poder dele contra os filisteus. Você tem capacitando Elias naquele momento de angústia, de depressão, e a mão de Deus tratando de Elias, fortalecendo Elias para o seu trabalho de profeta. Você tem a mão de Deus sobre Esdras e Neemias na reconstrução do templo. Aliás, as lutas que eles passaram, se não fosse a mão de Deus, eles teriam desistido. Neemias deixa isso claro. E foi isso que fez o povo de Deus ir com eles. Nós vamos fazer essa obra porque a mão do Senhor é conosco. Então você tem na Bíblia essa ideia de um Deus que tem tudo sob suas mãos, sob o seu cuidado. Deus controlando, Deus cuidando de todas as coisas. É louco aquele que pensa, aliás, Tiago deixa isso bem claro no texto que a gente estudou no final do último sermão, né? É louco aquele que acha que pode fazer planos sem buscar orientação à vontade de Deus. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem dar conta de que é Deus quem controla todas as coisas, que tudo está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E agora, vejam só o que ela diz aqui. O Senhor descarregou contra mim a sua mão. Você já se sentiu assim? Deus descarregando a sua mão contra você. Aquele sentimento não mais do cuidado da mão de Deus, mas a mão pesando sobre a vida de Noemi. Esse era o sentimento de Noemi. Na concepção dela, era melhor que aquelas suas noras se afastassem, porque ela talvez pensasse assim: a coisa vai ficar pior ainda. Deus descarregou contra mim a sua mão. É melhor vocês irem embora, porque ficar comigo significa que a tribulação vai ser pior ainda. É interessante, eu me lembrei agora, esses dias conversando lá em casa com a Renata, ela disse bem claro assim: a gente ora e a tempestade vem outra, e vem outra, e vem outra. E tempestade é um negócio complicado, né? E aí ela pegou e falou assim para mim, eu até dei risada, falei: não é que você tem razão? Em vez de a gente ficar lutando contra a tempestade, querer usar o guarda-chuva o tempo todo e vai se molhar do mesmo jeito, fecha o guarda-chuva e vai curtir a tempestade. Não tem jeito, ela vem, não é? A tempestade vem sempre. Então não adianta a gente criar aquela expectativa de achar, não, está passando. Porque está passando, daqui a pouco vem outra. A nossa vida é assim. Isso não é masoquismo, isso não é desejo de sofrimento, mas é realidade. E o que nós precisaríamos ensinar aos nossos filhos é que essa realidade é muito real. Estou sendo redundante. Porque nós fizemos o seguinte com os nossos filhos, nós colocamos eles numa redoma de vidro, e tudo aquilo que nós sofremos, nós não queremos que eles sofram. Isso é um problema. Porque eles estão crescendo achando que o mundo é legal. Estão crescendo achando que não tem problemas. E quando eles chegarem na fase adulta, eles vão chamar a gente de mentirosos, de enganadores. Porque nós não ensinamos os nossos filhos a passar pelo sofrimento. Nós não ensinamos os nossos filhos que o não é importante, que eu não tenho como te dar isso ou aquilo. Porque hoje está tudo tão fácil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A mão do Senhor sobre ela é o sentimento que ela tem. E aí o verso de número 14, então de novo choraram em voz alta, Orfa com um beijo se despede da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Vejam só, a gente vai falar um pouquinho mais sobre Ruth, mas Ruth não tinha nenhum privilégio, nenhum motivo para se apegar àquela mulher. Aquela mulher não tinha nada para oferecer a ela. E ainda assim ela se apegou por amor. É algo assim muito marcante no texto. E aí vai começar um outro diálogo, não mais com Orfa. Orfa está voltando o caminho de Moabe, voltando para os seus ídolos, para a sua realidade, para a sua família, para reconstruir a sua vida, né, um novo casamento. Mas agora o texto vai falar para a gente, versos 15 a 18, do diálogo de Noemi com Ruth. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Provavelmente elas avistavam a Orfa indo embora e diziam: olha, volta com ela, vai para lá, vai para sua terra, volta para os seus ídolos, para a sua realidade. Mas olha a resposta de Ruth, verso 16. Disse, porém, Ruth: não me instes, ou não insista, né? Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te.
porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, o Yahvé, o Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Essa é a maior declaração de amor que alguém poderia fazer para outra pessoa. E não é amor, né, de relacionamento entre homem e mulher, mas de amizade entre uma sogra e nora, de amor, né, de um relacionamento fiel, de um pacto fiel. Aliás, existe uma música muito bonita, cantada em casamento, é maravilhosa, uma das músicas mais bonitas de casamento, eu acho que é do Asaf, que ele usa esse trecho aqui, para, né, um homem cantar para uma mulher e vice-versa. Mas é fora de contexto. Eu acho até que na poesia você pode até fazer isso, mas é fora de contexto. O texto aqui não está se referindo ao amor sexual, né? Mas sim o amor de fidelidade, de amizade. Um amor maravilhoso. E o compromisso que ela tem aqui. O teu Deus é o meu Deus, eu não quero outro Deus. Existe uma questão muito curiosa, e outras pessoas entendem assim. Na verdade, o texto é complicado porque a punição daquela família foi porque casou com mulheres moabitas. Quando você vai estudar o casamento com mulheres estrangeiras, na verdade os moabitas não estavam na lista de proibição, primeira coisa. Você tem várias nações com proibição clara. Esdras e Neemias depois vai ter que dar essa proibição de uma forma mais ampla. Nenhuma mulher estrangeira pode se casar, né? Ou nenhum homem judeu pode se casar com mulheres estrangeiras, mas isso na volta do exílio. Até então, não há uma lei dizendo que não podia. Tá? Isso é algo importante. Por quê? Porque as pessoas podem ser judias também. Podem vir para a comunidade de Israel. De que jeito? Pela fé. Se crê no mesmo Deus. Como é que o menino entrava na comunidade judaica? Sendo circuncidado. Ou o homem, adulto, era só passar pela circuncisão, para demonstrar que ele estava se unindo a Deus. A mulher tinha que casar com um circunciso. Né? Ou o pai dela era circuncidado, um judeu, ou o marido tinha que ser. Então era possível fazer parte da comunidade judaica, desde que ela tivesse fé. E aqui fica muito claro que Ruth já era uma mulher de fé. Ela não quer um outro Deus. A palavra de Noemi era clara, volta lá para o seu Deus. Não, meu Deus é o teu Deus, eu não tenho outro, é o teu Deus. Aliás, é curioso, porque Noemi está revoltada com o seu Deus, de alguma forma. Ruth não. Ruth ama esse Deus. Ruth quer seguir Noemi e mesmo que a morte venha, ela quer ser sepultada no mesmo lugar, ela não quer de forma alguma abandonar a sua nora, a sua sogra. Né? Então aqui o diálogo é bastante interessante, é um terceiro diálogo. Verso 18, né, ainda continua. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvido acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então aí terminou o segundo diálogo, né, que a gente vai ver agora o terceiro diálogo. Aliás, o terceiro não, desculpa. A chegada agora, né? O terceiro já foi. Então agora a chegada, ela desiste de tentar insistir lá com a sua nora e agora eles vão chegar em Belém. Então, versos 19 até o fim a gente vai ler e a gente vai encerrar por aqui. Verso 19. Então ambas se foram até que chegassem a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha que curioso aqui o texto. O texto diz no verso 19 que elas chegam, né? Foram a Belém, chegaram a Belém, e sucedeu que ao chegarem a cidade toda se comoveu. E essa expressão se comoveu indica a alegria do povo em ver aquelas duas mulheres. É possível que a história dela já tivesse, né? Alguém já tivesse contado do que havia acontecido com Noemi. Mas o que é mais curioso ainda é que aquela comoção foi além da conta. A ideia, a expressão usada aqui no texto é a mesma palavra de quando a Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém. Vocês lembram? Davi, naquela alegria tremenda, quando a arca estava sob o poder dos filisteus, ele consegue trazer a arca. Sem perceber, sem o povo notar, há uma alegria, porque aqui está chegando a promessa do Messias. É através de Ruth que vai vir o Messias. Então, mesmo que elas não saibam, mesmo que o povo não saiba, é uma alegria indescritível pela chegada de Ruth
e de Noemi. Eles nem conheciam Ruth, mas eles conheciam Noemi e talvez sabiam já da história triste de Noemi. Tanto que eles dizem, né? Não é esta Noemi? E aí o verso 20 diz, ela fala, né? Não me chameis Noemi, não me chamem de doce, mas me chamem, né, de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E aqui a gente pode imaginar um pouco a cena. Aquela mulher chegando na cidade, talvez ela teve lembranças sérias de como foi o começo do namoro com seu esposo, de como foi a cerimônia de casamento. Casamento para o judeu, uma festa de 7 dias, uma festa importantíssima, alegre. Talvez ela tenha lembrado disso. Talvez ela tenha lembrado onde ela criou os filhos e como os filhos brincavam naquela rua, naquela casa, naquela árvore. Imaginem a chegada a Belém, como é que não foi triste. Tanto que ela diz no verso 20, ditosa, cheia de alegria eu parti, né? Cheia eu parti e agora o Senhor me fez voltar pobre. Mas ainda no verso 20, no finalzinho, olha só, me chamem de Mara. Mara significa, né, amarga ou amargurada, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. É interessante a gente compreender um pouco a soberania de Deus. Eu já estou chegando mesmo ao fim. A gente compreende a soberania de Deus quando tudo vai bem na nossa vida. Por exemplo, quando a gente consegue um emprego, a primeira coisa que a gente faz é agradecer. E vem na igreja ou na reunião de oração e fala, olha, né, agradeço porque... Aliás, isso acontece diariamente nos recadinhos que eu mando. Hoje mesmo, ou ontem, eu mandei lá um recado de que irmãos que fizeram cirurgia, ou pessoas ligadas à igreja, né, que fizeram cirurgia, agradecem porque a cirurgia foi boa. A pergunta que eu tenho para fazer é, e se não tivesse sido boa, se tivesse morrido? Deus deixou de ser fiel e soberano? E se você perdeu seu emprego, Deus deixou de ser fiel e soberano? Deus é sempre fiel e soberano. Deus é sempre o mesmo, Ele é imutável. O que Noemi está falando aqui, ela está abrindo o coração para Deus e para as pessoas sobre Deus, mas ela está reconhecendo que Deus é o Senhor de todas as coisas. Aliás, na apostila, por favor, corrijam algo importante aqui na última página, porque eu coloquei aqui, ela sabia que existem acasos. Não, ela sabia que não existem acasos. Existe o Deus da providência que está agindo o tempo todo. Não existe acaso. Ela está mesmo dizendo isso. Foi Deus quem me deu essa dor. Foi Deus quem fez chegar a morte na minha família. Quando você aprende a encarar a vida dessa forma, mesmo um parente que foi levado por Deus, porque só Deus pode dar e tirar a vida, você tem força para vencer, para superar. Porque, de repente, você tem algum parente assim que sofreu um assalto e tomou um tiro e morreu. Eu conheço pessoas assim, membros de igreja. Mas quando essa pessoa encara um Deus soberano, ela entende que Deus teve um plano e chegou a hora de partir. O porquê de tudo isso a gente não sabe, talvez nunca vai saber. Mas foi a vontade de Deus, ou pelo menos Deus permitiu para que isso acontecesse, e Deus vai sempre fazer o melhor para a glória e honra do seu nome. O que Noemi está ensinando a gente é de que Deus era sim o causador do seu problema, o causador da sua dor. Foi Deus quem fez a grande amargura que me tem dado o Todo-Poderoso. Vejam só, ela usa essa expressão, o Todo-Poderoso, o Deus que é Senhor absoluto do universo. Não há nada que fuja do controle de Deus. Deus é Senhor Todo-Poderoso. E aí no verso 21 ela diz, ditosa eu parti, ou cheia eu parti, né, repleta. Porém o Senhor, de novo, o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Quando a gente encara que os problemas da vida têm a mão de Deus, a gente aprende a voltar para Deus e abrir o coração para Ele, pedir forças para Ele. Como que dizendo, Senhor, nada foge do teu controle. Se eu estou enfrentando essa tribulação, não sei se é enfermidade, eu não sei se é problema no casamento, se é relacionamento com filhos, se é problema financeiro, se é problema no emprego ou falta do emprego. Os diversos problemas da vida. Tudo tem a mão de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. E o que Ele quer é que você chegue até Ele. Que você se aquiete nele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações,
sou exaltado na terra. Ele é Senhor. Ele está exaltado acima do seu problema, acima de qualquer angústia, acima da dor de Noemi, de Ruth. E aí o texto vai terminar dizendo assim: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth e sua nora moabita e chegaram a Belém no princípio da cega de cevada. Elas chegam, aliás, aqui tem coisas bastante curiosas. Vejam que o texto faz a mesma abertura. O texto termina do jeito que começou. O texto dá o momento do povo de Deus, aqui também está dando o momento do povo de Deus, né? Até o tempo dos juízes, lá no primeiro verso, o último verso do capítulo, né? Olha só que beleza literária que o autor coloca aqui, né? No tempo da cega da cevada, provavelmente final de abril, começo de maio, era o período do povo de Deus aqui. E aí o texto começa falando de fome, agora está dizendo que tem alimento. E a cevada era primeiro alimento, era o alimento dos pobres e dos animais. Era o que elas vão comer por um tempo. Elas não têm nada. Aliás, o verbo usado para voltar à terra demonstra isso. Elas saíram rápido porque elas não tinham nada ali. Elas precisavam voltar logo. Senão elas morreriam de fome, elas chegariam por lá. Alguma coisa aqui é bastante interessante, eu queria terminar, só fazendo uma aplicação bastante importante. Se você comparar o pai da fé, quem é o nosso pai da fé na Bíblia? Abraão. Ruth teve muito mais fé do que teve Abraão. Abraão teve uma tremenda fé, não é? Vejam só, que não é fácil fazer o que ele fez. Deus chegar para ele e falar: sai da tua casa, da tua terra, e vou te mostrar um caminho, vou te mostrar uma terra. Ele teve coragem, confiou em Deus e foi até aquela terra. Mas ele tinha uma promessa. Ruth não tem promessa nenhuma. Ruth sabe que ela está indo para ajudar a sua sogra. E que a sua sogra não tem nada de bom para oferecer. Sua sogra voltou sem nada. E é interessante como ela tem essa consciência de um Deus que é com ela. E mesmo a sogra dizendo várias vezes: Deus é contra mim, Deus fez isso comigo, Deus isso, Deus aquilo. Ainda assim Ruth quer ter esse Deus para ela. É totalmente na contramão do que as pessoas estão pregando hoje, do que está enchendo a igreja hoje. As igrejas mais cheias hoje é porque eu vou naquela igreja porque lá está prometendo bênção. Nós temos que aprender com Ruth. Eu vou à presença de Deus não por causa da bênção. Eu quero Deus. E mesmo que eu tiver que passar fome, é o caso delas aqui. Mesmo que eu tiver que pedir um pouco de cevada para comer, eu ainda assim quero esse Deus. O meu Deus é o teu Deus. Então vale a pena a gente olhar para essa história tão maravilhosa, uma história de amor, e chorar diante de Deus pelas nossas dores. Mas sempre diante de Deus. Fala com Deus aquilo que você está enfrentando. Entenda que Deus está sim conduzindo todas as coisas. E mesmo no momento difícil, é Deus quem está no negócio. Deus é Senhor absoluto de todas as coisas. Nós vamos terminar com uma oração. Vamos ter um tempo de oração silenciosa. E logo depois, eu vou pedir a qualquer pessoa que quiser fazer uma oração. Vamos ter alguns instantes pensando um pouquinho, colocando seu problema na presença de Deus. Todos nós temos dificuldades e depois de alguns instantes de oração, qualquer um, ou mulher ou homem que quiser orar, vamos pedir a Deus misericórdia e que possamos aprender com Ruth ou a ser como Ruth, a ter a mesma fé de Ruth.